Governador Jorginho Mello anuncia a entrada do aeroporto de Jaguaruna para uma possível negociação e você vai ver também. Ministro diz que não tem possibilidade de cancelar o Enem. Central do Emprego de Criciúma está na frente da Casa de Passagens a fim de colocar mais carteiras assinadas na cidade. Desenrola Brasil faz novo balanço da sua segunda fase. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais um Informe Região, hoje terça-feira, dia 7 de novembro de 2023, tempo quente em Santa Catarina. O pessoal estava pedindo um solzinho aí para lavar roupa, para dar uma abertura na casa, quem pode, né? Quem está em casa nesse horário, ou então mais tarde, porque o tempo vai ficar firme até o final de semana. De acordo com a Defesa Civil, aquelas áreas mais de vulnerabilidade ainda estão, né, passando por um controle, passando por recomendação da Defesa Civil para que, caso venha uma nova chuva, as áreas aí sejam mais protegidas. Essa nova chuva pode vir na sexta-feira, mas nada muito alarmante, mas essa semana vai ser de tempo bom, firme, com as temperaturas chegando na casa dos 30 graus. Agora aqui em Criciúma, sede da TV Primavera, nós estamos perto dos 28 graus, agora à 1 da tarde, mais 17 minutos. Está bem quente hoje, mas pelo menos está valendo a pena depois de tanta chuva. O Desenrola Brasil já ajudou a renegociar mais de 22 bilhões e meio de reais em dívidas entre os meses de julho e novembro. Os dados são do Ministério da Fazenda. A soma inclui os valores renegociados diretamente com os bancos na primeira fase do programa, a faixa 2, e os acordos feitos diretamente pelo site da iniciativa, lançado no dia 9 do mês passado. Na primeira etapa, 2.200.000 pessoas foram beneficiadas pelo Desenrola Brasil. Por sua vez, essa segunda fase já contemplou 590 mil consumidores e 1 milhão de débitos. Na faixa 2, estão pessoas físicas com renda acima de 2 salários mínimos, o equivalente a R$ 2.640, e até R$ 20 mil, que têm dívidas em bancos sem limite de valor. Já as renegociações dessa fase 1 são voltadas a cidadãos que ganham até 2 salários mínimos ou que estejam inscritos no CadÚnico e tenham dívidas de até R$ 5 mil. O Desenrola Brasil é um programa de renegociação de dívidas idealizado pela equipe econômica do ministro Fernando Haddad. A ideia é que, com os débitos quitados, a população brasileira consuma mais e movimente as finanças do país. E o ministro da Educação, Camilo Santana, negou o cancelamento da primeira fase do Exame Nacional do Ensino Médio. Neste final de semana, o INEP acionou a Polícia Federal para investigar as imagens de que a prova circulava nas redes sociais antes mesmo da abertura dos portões. A imagem vazada mostra a página da redação com o tema que realmente caiu na prova. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil e seus textos motivacionais. Até o momento, ainda não se sabe o responsável por cometer a fraude e publicá-la nas redes sociais. Por meio da assessoria de imprensa, o INEP, ao saber da possível irregularidade, disse que o procedimento foi cumprido e encaminhado à Polícia Federal. De acordo com o balanço do Ministério da Justiça no painel de dados operacionais do exame, 15 pessoas foram presas ou tiveram os celulares apreendidos por utilizarem o aparelho na hora da prova. De acordo com a pasta, as ocorrências foram pontuais e a polícia está investigando para dar uma resposta. Além das prisões, mais de
4 mil pessoas foram desclassificadas por algum tipo de cola na hora do exame. Mesmo com o número de prisões e desclassificações, os organizadores da prova consideram os resultados deste primeiro dia como positivos. Na manhã desta segunda-feira, o ministro da Educação, Camilo Santana, se reuniu com o presidente Lula no Palácio do Planalto para tratar sobre refinanciamento de dívidas para alunos financiados pelo FIES. A proposta prevê desconto de até 100% em juros e multas. De acordo com o ministro, a partir de amanhã, qualquer pessoa que tenha contrato com o FIES poderá renegociar as suas dívidas pelo telefone ou em agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. O Ministério Público vai investigar uma possível omissão da ANEEL no caso da falta de energia desde a última sexta-feira em São Paulo. Desde o dia que desabou uma tempestade no estado, 2,5 milhões de pessoas ficaram sem luz, o que provocou, além de muito desconforto, vários prejuízos. E pelo menos 500 mil moradores ainda estão no escuro, sem contar que, além do risco da falta de água, pela falta de energia, pode acontecer. O Ministério da Justiça vai notificar a Enel para que a distribuidora dê explicações sobre o ocorrido e informar qual é seu plano de contingência diante de eventos climáticos extremos, com detalhamento claro das ameaças, a resposta imediata ao problema, os prazos de conclusão, os recursos e pessoal envolvido com a solução do problema e os cronogramas de atendimento imediato e a médio prazo. Já o Ministério Público de São Paulo vai investigar quais os motivos que levaram tantos consumidores a ficarem sem energia elétrica e a quantidade de funcionários que a empresa, que atende 24 municípios no estado, tem para demandas urgentes. O corte de energia chegou a afetar 2,1 milhões de consumidores. Um problema crônico que não vai se resolver agora e que pode até piorar se mudanças não forem feitas no modelo do setor elétrico, segundo o Sindicato dos Eletricitários de São Paulo, que inclusive avisou a Enel de que se houvesse um ciclone extratropical, São Paulo poderia ficar uma semana sem luz. Para garantir que São Paulo não passe novamente pelo caos enfrentado desde sexta, é necessário avançar em 3 dimensões do problema: investimentos, recursos técnicos e política-regulação. E até mesmo a repensar a natureza pública ou privada de empresas que prestam serviços essenciais, como luz e água. Ao mesmo tempo, na avaliação do próprio sindicato, a Enel abusou da redução de quadro de funcionários, o que trouxe consequências para os consumidores. Em 2019, por exemplo, o número de empregados próprios da Enel era de 7.700 e passou para 3.900 atualmente. O universo de clientes atendidos pela elétrica italiana cresceu 7% na região metropolitana de São Paulo. E a soma desses cenários resulta em outra mudança que pode influenciar a capacidade da empresa de responder às situações de emergência. Em 2019, a Enel tinha um empregado para cada grupo de 307 clientes. Hoje, cada funcionário trabalha para atender 511. No caso de uma privatização, ainda de acordo com o sindicato, se nenhuma empresa topar realizar as manutenções preventivas que precisam ser feitas, com um corpo de pessoal técnico capaz de avaliar e responder de forma imediata quando houver um problema e com as trocas de equipamentos velhos que forem necessárias, a questão da restatização pode ser posta na mesa. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse hoje mais cedo que o estado de São Paulo não está preparado para lidar com os eventos climáticos extremos e evitou culpar a Enel pela falta de luz em diversos bairros. Ele propôs alterações no modelo de contrato firmado entre empresas do setor e a União, ente detentor do poder concedente e que firma tais acordos. E ainda disse que vai sugerir que as distribuidoras de energia indenizem os cidadãos e os comerciantes prejudicados pela demora em religar a luz. Aliás, os cidadãos que tiveram prejuízo com o apagão podem pedir indenizações.
As concessionárias de energia elétrica podem sim ser responsabilizadas, já que a queda de energia pode ter implicações diversas, como desperdício de alimentos e outros itens que dependiam do funcionamento adequado de equipamentos no momento, e até queima de equipamentos eletrônicos ou eletrodomésticos. E lembrando, né, São Paulo com problema, o país inteiro também fica. Imagina a quantidade de indústrias, de empresas que estão paralisadas por falta de energia. Algumas a gente sabe, tem gerador, tem isso, tem aquilo, mas muito tempo não aguenta. Então, aí essa economia, depois quem paga a conta é o país todo. Portanto, por isso que é importante a gente saber o que está acontecendo por lá nessa questão da falta de energia elétrica. Muito sério, a gente também não é tão acostumado assim a passar por problemas climáticos, mas passamos e damos a volta. São Paulo vai ter que começar a fazer isso também. A seguir, nova carteira de identidade nacional passa a ser emitida em todo o país. A gente vai apanhar, a gente vai perder. Caleb dizia: não, vamos com ânimo, pessoal. Essa terra é nossa herança, nós vamos alcançar. Por isso que Deus se agradou dele. Ele era um cara animado, irmãos. Ele era um camarada animado. E se ele dependesse dos demais, ele ia se contaminar. Cuidado, tem gente perto de você, tudo contaminado. Mas a tua luz tem que brilhar. Sim ou não? A tua luz tem que sobressair nas trevas, no meio do desânimo. Você tem que fazer a diferença. Amém, pessoal? Se você brilha, se você é uma pessoa de Deus, a tua luz vai fazer toda a diferença na tua vida. E aí, por que Deus falou, Caleb vai entrar? Porque nele houve um outro espírito, animado, ousado. Não, vamos lutar, vamos para cima. Então, segunda coisa, irmão, tem um outro espírito, pessoal. Toma cuidado com o espírito do diabo, espírito de murmuração, de desânimo. Não vai dar, pastor. Vai dar, irmão. Para Deus não há nada impossível. Agora, a outra questão, pessoal, Caleb perseverou. Isso aqui, pessoal, Jesus falou que aquele que perseverar até o fim. Irmão, lá no livro de Jó, está escrito que o início da pessoa pode ser pequeno, irmão. Tudo na vida da pessoa começa de uma forma talvez até meio que insignificante, pequenininho. Mas ela vai crendo, vai trabalhando, vai lutando. E a Bíblia diz, o teu começo pode ser pequeno, mas o final dele será grande em extremo. Quer dizer, a pessoa perseverou e Deus vai abençoando cada vez mais. Meu irmão, ninguém começa por cima, não. A pessoa começa por cima, que não é provada, que não é testada, que não é experimentada, ela se ensoberbece. Toda pessoa que começa pequenininho, com Deus, que luta, que crê, que persevera e tal, Deus vai levando ela para um cenário cada vez melhor. Deus vai abençoando. Mateus 25, 21, você vai sendo fiel no pouco e no muito, Deus vai te colocando. Olá amigos, aqui quem fala é o Pastor Elvis, estou passando aqui na programação para mais uma super recomendação de um dos nossos produtos aqui do Shopping do Povo, que você encontra na Avenida São João, número 815, ao lado da nossa sede de São Paulo. Tenho aqui nas minhas mãos o DVD The Chosen, Os Escolhidos, a primeira temporada. É um seriado que ganhou fama em todo o mundo e é financiado pelo próprio público. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a história de Jesus de uma maneira jamais vista em nenhum outro lugar, você precisa adquirir esse seriado. Aqui nós temos a primeira temporada. Ligue para nós nos contatos que aparecem no seu televisor ou entre no nosso site www.spovo.com.br. Adquira este produto, além de outros mais, e se divirta. Boa sessão e Deus te abençoe em nome de Jesus.
No Sala de Entrevistas dessa semana, nós vamos falar com o endocrinologista e pós-graduado em Medicina do Esporte, Marcos Mafioletti, que vai explicar tudo pra gente sobre hormônios, emagrecimento e muito mais. É nesta terça-feira, a partir das 3h10 da tarde. Eu espero você! O turismo nacional já faturou mais de 120 bilhões de reais neste ano. A estimativa é que o setor deva crescer 11,5%. O Ministério do Turismo informou que o setor já registrou entre janeiro e agosto deste ano cerca de 12 bilhões de reais a mais do que no mesmo período do ano passado. Segundo um levantamento da FEComércio de São Paulo, o turismo nacional acumulou um faturamento de mais de 121 bilhões de reais somente nos 8 primeiros meses deste ano. A pesquisa ainda projeta que o turismo nacional deverá ter um crescimento de 11,5% em 2023 em relação ao ano passado, o que demonstra a recuperação do setor após a pandemia de Covid-19. Segundo a FEComércio, a explicação se deve ao maior investimento dos brasileiros em viagens, o que tende a manter o setor aquecido nos próximos meses, principalmente neste fim do ano. A volta da agenda do mercado de turismo corporativo com feiras e eventos também é um dos motores que alavancam os números. Somente no mês de agosto, as empresas de transporte aéreo de passageiros obtiveram o maior registro de receitas da série histórica, iniciada em 2011. Os números apontam que foram movimentadas mais de 8 milhões de pessoas no período, com receitas que giraram em torno de 4 bilhões de reais, uma alta de 17,1% em relação a 2022. Já entre os meios de hospedagem, o avanço foi de 9,8% e faturamento foi de 1 bilhão e 600 em agosto. Todos os estados agora são obrigados a emitirem a nova carteira de identidade nacional, mais moderna e segura, e vai possuir apenas o número do CPF. O novo documento não tem mais o número do Registro Geral, o RG. Apenas o do CPF, o Cadastro de Pessoas Físicas. A primeira via e a renovação do documento são gratuitas, mas quem perder o documento e precisar tirar a segunda via vai ter de pagar uma taxa estipulada por estado. A renovação não é obrigatória. A substituição poderá ser feita de forma gradual e gratuita até 2032. O governo federal determinou o prazo até esta segunda para que todas as unidades federativas passem a emitir a CIN, Carteira de Identidade Nacional. Até o mês passado, 12 estados já faziam essa emissão: Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A adesão começou em julho de 2022 pelo Rio Grande do Sul e já foram registrados 2 milhões de novos documentos. O novo documento está disponível nos formatos físico e digital. A versão física é produzida em papel moeda. Além das marcas d'água na imagem do território nacional e no brasão da República, foram mantidos detalhes de segurança em sigilo. Os documentos de identidade nos modelos antigos são válidos até 28 de fevereiro de 2032. E tendo o documento, você consegue também uma vaga no mercado de trabalho. Vamos conferir agora as que estão disponíveis aqui na nossa região. Em Criciúma, uma vaga de auxiliar de logística, uma vaga de representante comercial em energia solar, uma vaga de auxiliar mecânico em máquinas pesadas, uma vaga de serviços gerais em limpeza, uma vaga de agente de passagens, uma vaga de auxiliar técnico em eletrônica, uma vaga de motorista de caminhão de teleentulho, uma vaga de vendedor interno. Em Sara, uma vaga de auxiliar de almoxarifado, uma vaga de motorista entregador de gás de cozinha, uma vaga de atendente comercial, 2 vagas de consultor de vendas, uma vaga de comprador. Em Forquilinha, uma vaga de RH no setor pessoal, uma vaga de inspetor de qualidade, uma vaga de consultor de vendas, uma vaga de vendedor de matéria-prima reciclada, uma vaga de comprador externo. Essas e outras vagas você encontra na rededetalentos.com.br, que é o site da SIC.
E falando em emprego, o Serviço Social de Criciúma faz um trabalho de aproximar trabalhadores de uma nova oportunidade no mercado. Hoje, os contemplados com a Central Móvel do Emprego são os moradores da região do Pinheirinho. A Central de Empregos de Criciúma, administrada pela administração municipal, está desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira realizando uma ação para aproximar o mercado de trabalho à população que procura oportunidades. Parte da estrutura foi transferida para a antiga Casa de Passagem, hoje República, para atender quem quer novamente entrar no mercado de trabalho e ter a sua carteira assinada. E hoje estamos aqui em frente à República, no serviço público da Secretaria de Assistência Social, onde estão não somente os moradores em situação de rua, mas também os migrantes, aqueles que estão chegando aqui na cidade. A gente identificou que nos últimos meses aumentou consideravelmente o número de migrantes aqui em Criciúma, então a gente traz o serviço aqui, traz a nossa equipe para fazer já a entrevista de emprego aqui no local mesmo, porque esse tipo de encaminhamento já é feito durante a semana. Mas a gente sabe que nesse caminho aqui da República até a Central do Emprego, às vezes ele se perde, né? Aparece oportunidade melhor. Então a gente, fora a brincadeira, a gente traz o serviço aqui para poder aproximar e para dar dignidade para essas pessoas. Como fazer que eles saiam da rua? É dando autonomia. E nada melhor que dar um emprego para eles. Assim como o Daniel, que veio há alguns dias de Florianópolis, já tem até entrevista marcada. Está em busca de uma nova vida aqui no sul do estado. Vim de Florianópolis para cá, né, para arrumar trabalho. E acabei tendo uma desavença, uns problemas aí, pessoais. Daí eu fiquei sem lugar para dormir alguns dias. Daí eu vim para cá para a República, conheci o pessoal aqui. Daí me encaminharam para trabalho. Eu estou 4 dias aqui. Já fui para uma entrevista já, sabe, esses dias atrás. Estou esperando alguns telefonemas também. E vou para a entrevista ao longo da semana. Sabe, eu estou bem positivo, bem como é que fala assim, esperançoso, sabe, para atrás desses trabalhos, porque eles estão me encaminhando, me ajudando, sabe, estão me ajudando para mais trabalho. É um aporte de apoio para essas pessoas que estão em situação de rua também, sabe, vejo como motivo também maior, porque as pessoas quando conseguem trabalho, ficam um mês aqui, depois de um mês pegam o primeiro salário em algum lugarzinho, sabe, e é um jeito de arrumar um trabalho mais fácil, sabe, para ajudar as pessoas. Eu me sinto grato, sabe, no momento que eu estou vivendo aqui, pela oportunidade que está aparecendo, e alguma coisa eu vou arrumar, porque quem corre consegue, corre atrás consegue as coisas, né. A Central do Emprego surgiu com a intenção de ser um mecanismo facilitador intermediado entre as ofertas de emprego e os candidatos. As empresas cadastram suas vagas e o trabalhador o seu currículo. Hoje são mais de 400 empresas que estão cadastradas no site da Central de Empregos. Vale lembrar que a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Criciúma não contrata as pessoas, ela serve como uma ponte entre as pessoas que procuram a vaga no mercado de trabalho e as empresas que têm vaga à disposição. Então a gente hoje faz 1.000 encaminhamentos para o mercado de trabalho mensal. E aproximadamente de 100 a 200 contratações mensais. A Central de Emprego funciona todos os dias de segunda a sexta-feira a partir das 8 da manhã, embaixo do Terminal Central, no centro de Criciúma. Então, hoje, os moradores do Pinheirinho, Santa Bárbara, toda aquela região ali, Milanês, podem estar se cadastrando, né, durante até as 5 horas da tarde, na frente da Casa de Passagem, né, para poder aí, quem sabe, estar dentro do mercado de trabalho em breve. Tem bastante vaga, gente. São bastante oportunidades para poder voltar ao mercado. Leve lá seu documento, tem que levar, tá? A documentação, CPF, RG, carteira de trabalho, para já dar uma facilitada. Se não tiver os documentos originais, o boletim de ocorrência de perda ou roubo desses documentos, para que possam aí dar seguimento numa futura contratação e colocar tudo em ordem. É uma oportunidade, né, para sair aí do ócio e ter uma renda, daqui a pouco voltar a ter uma vida bem legal. Então, dá para passar lá ou então no Terminal Central, que é onde fica a base todos os dias, de segunda a sexta, aberto da Central do Emprego, com as mesmas vagas, tá? Então, a oportunidade está aí, é só aproveitar. A seguir, Criciúma vive a expectativa de casa cheia rumo à Série A.
Olá, minha amiga Mulher que Vence, eu me chamo Ivonete Santos, estou passando por aqui para que juntas possamos meditar na Santa Palavra de Deus, onde hoje está escrito lá no livro de Salmos, capítulo 18, versículo 29, diz assim a Santa Palavra de Deus: porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão e com o meu Deus saltei uma muralha. Graças a Deus, minha amiga Mulher que Vence. Aqui está escrito que por meio de um esquadrão o Senhor passará com você, esquadrão de inimigos. Ali também fala da muralha, não importa o tamanho da muralha que o inimigo levantou à sua frente. Pelos olhos da fé, você já saltou essa muralha, seja ela um problema na família, depressão, uma área da saúde, não importa qual seja. Você com o Senhor Jesus, você fará proezas. Coloca teu coração na fé, no nome dele, e assim você saltará qualquer muralha que surgir na tua vida. Amém? Fica aqui meu abraço, em nome de Jesus. No Sala de Entrevistas dessa semana, nós vamos falar com o endocrinologista e pós-graduado em Medicina do Esporte, Marcos Mafioletti, que vai explicar tudo pra gente sobre hormônios, emagrecimento e muito mais. É nesta terça-feira, a partir das 3h10 da tarde. Eu espero você! A palavra servo significa aquele que se submete, aquele que obedece à voz do seu Senhor. A palavra servo significa quem se submete, quem obedece sem questionar. Porque o servo não questiona. Principalmente o servo de Deus, ele sabe que toda a direção é para o nosso bem. Até aquilo que a gente não entende, como diz lá em Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o nosso bem. Então, se eu sou um servo de Deus, eu nunca posso questionar a Bíblia. Quem questiona a Bíblia é o anticristo, é o próprio diabo que questiona a Bíblia. Porque toda a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. Foi escrita por homens, mas todos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Não existe contradição, não existe erro na Bíblia, porque o Deus que a ditou é perfeito. Mas o diabo sempre vai tentar, mas não existe, isso aí é anticristo que já está no mundo combatendo a verdade, porque ele tem medo da verdade. Porque todo aquele que conhece a verdade é liberto, passa para o lado da luz e o diabo vai perdendo, e está perdendo, e vai perder cada vez mais. Porque Deus, ele reina absoluto. Diga amém, irmãos. E olha só, o governador Jorginho Mello anunciou agora pela manhã a abertura do processo de concessão patrocinada do Aeroporto Regional Sul Humberto Guizzo Bortoluzzi, o aeroporto de Jaguaruna. Esta será a primeira proposta de parceria público-privada da história do governo de Santa Catarina. A empresa que vencer a licitação será responsável pela exploração, manutenção e expansão do aeroporto, pelo prazo de 30 anos. Participam do processo a Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias, a Secretaria da Fazenda. O edital prevê os investimentos necessários por parte das concessionárias que deverão aí garantir melhorias como o alargamento da pista e a ampliação do terminal de passageiros nos 3 primeiros anos, além das manutenções que contam como investimento e reinvestimento ao longo do contrato. O aeroporto de Jaguaruna movimenta atualmente cerca de 10 mil passageiros por mês, chegando a
120 mil por ano. O pico das operações ocorreu em 2017, quando foram registrados 143 mil passageiros com a concessão. Estima-se que o aeroporto movimentará, em média, 118 mil passageiros por ano. Então, uma iniciativa do governo do estado para poder fazer com que o aeroporto, popularmente de Jaguaruna, se movimente mais. Também o governador hoje lançou uma série de obras em Bituba para também facilitar a vida dos moradores de lá e também do setor produtivo do município. Duas ações voltadas para o sul do estado, mas que geram economia para boa parte dele. Então, vamos esperar para ver se alguém aceita, se alguém faz a proposta para ser aí o novo tutor do aeroporto de Jaguaruna. Para subir, o Criciúma está na política do jogo a jogo e hoje tem uma partida importante contra o ABC às 9h30 da noite. E o clube está com uma série de recomendações para o torcedor tricolor. Bom, hoje o Criciúma joga contra o ABC, jogo importante, e a direção do Tigre está preparando tudo com muito carinho e todos os detalhes para que o torcedor seja acolhido da melhor forma, mas eles também têm as suas obrigações. Sobre isso eu vou falar com o Paulo César Bittencourt, ele que é gerente administrativo aqui do Criciúma. Paulo, o Criciúma está tomando os cuidados, está se preparando para receber casa cheia hoje? Isso mesmo, expectativa de um grande público hoje, né? Haja visto toda a movimentação durante a semana na secretaria do clube, via WhatsApp, via telefone, né, toda a mobilização da imprensa, e aí pelas ruas da cidade a gente percebe que hoje vamos ter de fato um grande público, casa cheia. Obviamente todos os cuidados a gente precisa ter, toda a nossa equipe administrativa toda preparada, policiamento já todo equipado, equipe de segurança. Ali dentro a gente pede que o torcedor tenha respeito com relação ao torcedor visitante, que não promova palavras que possam gerar questões do racismo, xenofóbicas, homofóbicas. Então, respeito ao torcedor visitante, respeito também ao próprio torcedor como um todo, não jogar nada no gramado, isso é muito importante, né? Pode ser que o gol não saia de imediato e gera toda aquela tensão, mas a gente precisa manter a calma. Um copo jogado aí no gramado pode refletir em uma perda de um ano de campo no ano que vem, num jogo de uma Série A, e a gente ter que daqui a pouco receber um Flamengo, um Corinthians com portões fechados, não seria legal. Então, a expectativa é muito grande para o acesso à Série A, mas o torcedor precisa respeitar as normas. E é claro, tem aquela famosa dúvida do ingresso infantil. Como é que está funcionando esse processo? Então, o clube, ele, através do presidente Vilmar Guedes, seus pares e diretores, coloca uma quantidade de ingressos infantis gratuitos. Lembrando sempre que não é uma obrigatoriedade do clube, porém a direção pensa no torcedor do futuro, quer ver as crianças no estádio, quer ver as famílias no estádio. Então, é colocado 1.200 ingressos infantis gratuitos à disposição do sócio torcedor em dia, que são distribuídos da seguinte forma: 600 ingressos presenciais podem ser retirados aqui na secretaria do clube e outros 600 podem ser retirados através do aplicativo oficial do Criciúma Esporte Clube. Então, tudo isso organizado, é só manter a calma, e tem vários portões para entrar, né, Paulo? Não precisa aglomerar num só, né? São vários portões, principalmente na lateral do estádio, que devem ser mais utilizados, né? Isso, é o que a gente pede sempre. Normalmente o torcedor, por hábito, vem aqui para o pátio, né, para ver a muvuca, a imprensa está toda aqui, tem sorteios de brinde, enfim. Porém, existem os portões laterais, os portões aqui do Colegião, onde o fluxo de torcedor é bem menor. Por conta disso, a gente orienta o torcedor que não quer ficar na fila, que quer entrar de uma maneira mais rápida, procure os portões laterais aqui do estádio Alberto Wilson, que tem uma vazão bem menor de torcedores. Então tá certo. Obrigado pelas informações. Então, 9h30 da noite, o compromisso aqui no sul do estado é com o Criciúma Esporte Clube. É torcer aí, porque passo a passo o Tigre está caminhando para a Série A. Voltamos ao estúdio. É isso aí, passo a passo estamos chegando na Série A, então vamos esperar mais esse jogo contra o ABC. O time está todo preparado, como disse o Paulo César, lembrando, né, quem for se dirigir ao estádio Heriberto Wilson, cuidado com os estacionamentos ilegais ali pelas ruas, não coloque em áreas que não pode. Tem multa acontecendo em dia de jogos, depois o pessoal fica triste, chorando, mas tem lei, tem que ser cumprida. E também ali as áreas de acesso ao estádio Heriberto Wilson, por volta das 7 horas a gente já sabe que vai estar tudo congestionado, então tenha
paciência, vá com tranquilidade, vá com calma. É jogo de torcida única também e a festa está sendo preparada. Como o Paulo também disse, usar os portões laterais do estádio também é uma boa opção, já que está todo mundo tumultuando em 2 portões só, tem mais 4 de acesso pouco utilizados. Hoje, inclusive, o tradicional da ambulância vai estar recebendo também os torcedores. Tudo para facilitar a vida aí e fazer uma grande festa. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta terça-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Gente, eu volto na próxima edição do Boletim Primavera. Às 2 tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus e às 4 horas da graça para você e para sua família. Lembrando, hoje, terça-feira, tem sala de entrevistas inédito com o Dr. Marcos Mafioletti, que vai falar muito sobre o processo de emagrecimento, vai falar sobre vitaminas, reposição hormonal, muitos entraves que nesse processo podem aí te preocupar e não fazer com que você chegue no seu objetivo. Então, acompanhe a gente a partir das 3h10 da tarde com sala de entrevistas inédito hoje. Uma boa terça para você, aproveite o calor e eu volto amanhã. Tchau!